Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao 4. Vamos ler todos juntos, conforme estiver na tela, porque aí a leitura fica uniforme. Atos 2, capítulo 2, versículo 1, de Atos dos Apóstolos. Atos 2, 1. Vamos lá? 1, 2, 3. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Se assente. Nós estamos estudando sobre os fundamentos do pentecostalismo. E nós somos crentes em Jesus e crentes da linha pentecostal. E precisamos saber por que somos crentes e por que somos crentes pentecostais. E já falamos aqui aos irmãos sobre os fundamentos do Pentecoste lá no Velho Testamento. Então nós temos uma base histórica, nós não somos um movimento solto na história. Nós temos uma base histórica. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos as bases do culto pentecostal, as bases do movimento pentecostal, lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento a gente já encontrava e encontra o agir do Espírito Santo. E já falamos sobre isso. Falamos também sobre os fundamentos do pentecostalismo ao longo da história. 2000 anos de história da igreja e 2000 anos de movimento pentecostal. Ora com mais ênfase, ora com menos ênfase, mas mesmo nos períodos que a igreja como instituição se enfraqueceu e caminhou por caminhos tortuosos e até caminhos de heresias, mesmo assim, havia no meio do povo, no meio da instituição, sempre houve povo que buscou o Espírito Santo, que sentiu o mover do Espírito Santo. E isso também nós já falamos. E se você olhar os livros da história da igreja, você verá que em todos os séculos, mesmo a partir do momento que não tem registro na Bíblia, a era patrística, depois a idade medieval e até os dias presentes, dias que não estão registrados na Bíblia, você vai encontrar na história o movimento pentecostal sempre acontecendo em algum ponto, em algum lugar, em algum momento da história. Em suma, em resumo, o Espírito Santo nunca deixou de agir na vida do seu povo. Mesmo naqueles momentos mais sombrios, que a igreja se esfriou como instituição, o Espírito Santo agia na vida de pessoas, de grupos, pessoas que oravam, que buscavam, porque, como eu já disse, repito hoje, apenas para a gente recapitular, o fato de, às vezes, a igreja como instituição tomar caminhos errados ao longo da história, não anula o agir do Espírito Santo na vida dos indivíduos, das pessoas. Às vezes, a instituição e os homens falham, os homens erram, nós erramos, e às vezes, como instituição, a igreja pode falhar, e falhou ao longo da história. Mas o Espírito Santo sempre agiu, porque sempre teve alguém buscando. Às vezes lá numa caverna, lá numa casinha, lá num lugar até distante
dos grandes templos, dos grandes movimentos religiosos, o Espírito Santo agia com cura. Há relatos na história de curas que aconteceram através do agir do Espírito Santo. Agia com o batismo, pessoas que falavam em línguas estranhas, pessoas que glorificavam a Deus em outras línguas. Então o Espírito Santo sempre agiu, ele sempre esteve presente na história do povo de Deus, desde o Velho Testamento até os presentes momentos e dias que nós vivemos. Agora, de forma mais enfática, houve um derramar do Espírito em Atos capítulo 2, que foi o texto que nós lemos, que na realidade foi o cumprimento de uma profecia. A profecia, ela dizia claramente que haveria um dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E fala ali de mulher, de homem, de jovens, de velhos, de servos, mostrando que o Espírito Santo não faria distinção de classes, de gênero, de posição social, de posição econômica, que seriam derramar para todos. E esse dia chegou, foi o dia que os irmãos estavam reunidos em Jerusalém, esperando a promessa que Deus fez através dos profetas, a promessa que o próprio Jesus fez, e deu uma ordem aos discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os irmãos ficaram lá reunidos em Jerusalém, e cumpriu-se o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos. E o que aconteceu nesse dia? E daqui eu retomo o estudo de onde eu parei, outros irmãos falaram também, mas eu quero retomar de onde eu parei com os irmãos. Nesse dia, o dia que está registrado em Atos capítulo 2, e nesse texto que nós lemos, nós encontramos alguns princípios que a gente precisa sempre lembrar. O primeiro deles, imprevisibilidade, porque diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 2, se puder colocar na tela, que foi de repente. E eu já falei sobre isso, estou apenas retomando de onde paramos. Isso quer dizer que não houve uma programação, foi na agenda de Deus, foi no calendário de Deus. A igreja tinha a função de orar, buscar e esperar, mas nunca tinha, não tem e nunca terá ninguém da igreja, nenhum pastor, nenhum pregador terá a função, a autoridade de determinar a forma que o Espírito Santo vai agir e nem tampouco o dia que ele vai agir. É de repente, é algo imprevisível. Pastor, vamos fazer um culto e neste culto Jesus vai batizar, Jesus vai dar dons. Essa é a nossa fé. Agora, se Jesus vai fazer, é outra história, porque é de repente, é imprevisível, é no tempo e na forma de Deus. É um agir de Deus. E diz também o texto que, além de ser de repente, este movimento, ele veio do céu. Então não é do homem, não é fruto das academias teológicas, dos estudos teológicos. A gente está aqui estudando. Na escola dominical, você pega a revista e você estuda sobre o Espírito Santo. Mas não é o estudo sobre o Espírito Santo, não é a teologia sistematizada, não é a academia, não é a escola, não é o conhecimento intelectual e teológico de um líder, de um pastor, que vai gerar o mover do Espírito Santo. Porque este mover não é na horizontal, não vem de baixo para baixo, e nem na horizontal. É um mover que vem de cima. A Bíblia diz que veio do céu. Então é um agir sobrenatural. Pastor, por que é importante saber disso? É importante saber disso para você não cair no conto do vigário, para você não cair em historinha de gente que programa eventos como se você precisasse daquele evento para um mover do Espírito.
Ou então, como se você precisasse daquele pregador, daquela pessoa, para um mover do Espírito. E no movimento evangélico, acontece muito isso também, infelizmente, de pessoas ficarem presas a lugares, a datas, a programações, a congressos, a nomes de pregadores. E então elas dizem: não, se eu for a tal lugar, eu serei batizado com o Espírito Santo. Se eu for a tal lugar, eu serei curado. Se eu ouvir tal pregador, eu receberei dons do Espírito Santo. Isso é antibíblico, porque é algo que vem do céu. Não está na programação do homem, no sentido de o homem gerar isso. O homem não gera mover do Espírito. O dirigente do culto não gera mover do Espírito. O que a gente faz aqui, no máximo, é despertar os irmãos, é alertar os irmãos, é chamar os irmãos para a adoração, para a oração, para o clamor, para a busca. É no máximo, é o que a gente faz como pastor, como dirigente, como pregador, como ensinador. Mas nós não geramos isso. Não tem nenhum pastor, nenhum líder, nenhum crente, nenhuma irmã do círculo de oração que tem um poder especial que vai gerar mover do Espírito Santo. Se alguém se apresenta como tal, corra, sai correndo, porque é rolo, é enganação, porque isso vem do alto, é do céu, é de Deus, e Deus usa quem quer, na hora que quer, no lugar que quer e da forma que Ele quer. Quem pode dizer amém? Então isso é importante você saber, porque você sabendo disso, você não cai em certas propagandas que existem por aí, como se o mover do Espírito dependesse daquele congresso, dependesse daquele pregador, dependesse daquele lugar. O Espírito Santo, ele age por livre e espontânea vontade. Ninguém programa, ninguém dirige, ninguém determina, ninguém manda. Ele faz conforme Ele quer, porque Ele é Deus soberano e Ele age da forma que quer. Vem do alto, veio do céu. Naquela reunião estava Maria, mãe de Jesus. Naquela reunião estavam os apóstolos. Naquela reunião estavam os irmãos de Jesus. Os mais íntimos de Jesus estavam lá em Jerusalém, mas nenhum deles gerou esse movimento. Esse movimento veio do trono de Deus. É algo que vem lá de cima. E a gente precisa entender e pregar e ter essa consciência sempre. Se Deus não abrir o céu, homem nenhum abre. Se Deus não abrir o céu, pode ter a melhor orquestra, o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor grupo de louvor. O céu não é aberto pelo lado de fora. O céu é aberto pelo lado de dentro. E quem abre o céu em favor da igreja é Deus. O homem busca, o homem ora, o homem clama. Lembra da oração de Abacuque? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então o avivamento ele vem do Senhor, ele vem do céu. Agora, isso não quer dizer que a gente vai ficar inerte, que a gente vai ficar sem nenhuma ação. Qual é a ação da igreja? É crer. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Qual é a ação da igreja? É orar. Quem ora para Jesus renovar a igreja? Quem ora para Jesus renovar a sua própria vida? Qual é a ação da igreja? É esperar, porque esperar também é agir. Esperar não de forma passiva, mas esperar no sentido de ter esperança, de ter a expectativa de que o Senhor, em um culto simples como este, Ele pode curar enfermidades. E vou dizer até mais, não precisa nem uma oração especial. É claro que não é errado a gente fazer oração, chamar os irmãos para frente. Essa é uma forma de estimular a fé dos irmãos. Mas não precisa nem de uma oração especial. Enquanto alguém canta o hino da harpa, enquanto você canta o hino da harpa, Jesus pode te curar. Isso é obra do Espírito Santo.
Enquanto você canta um hino da harpa, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Enquanto eu estou aqui ensinando a palavra, Jesus pode te curar aí, te dar dons espirituais. Jesus pode te encher do Espírito, da unção e da graça. Então não precisa ser um momento especial do culto. E repito, não é errado orar, não é errado a gente chamar a igreja para um clamor, por cura, por batismo. Nada disso é errado. O que é errado, a gente achar que Deus só faz naquela hora, que Deus só faz daquele jeito. Não, Jesus faz durante o culto todo, Jesus faz depois do culto. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, indo embora após o culto, para sua casa, e foram ali remoendo a mensagem que ouviu, e no caminho Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu já ouvi testemunhos, e você deve ter ouvido também, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo dentro de casa, no seu quarto. Outro batizado dentro do carro, na rua. Não é muito comum, mas acontece. Outros batizados com o Espírito Santo lá no monte, como foi meu caso na vigília lá no meio do mato. Outros batizados no trabalho, porque o Espírito Santo, ele é livre, ele é o vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, ele é livre, ele opera da forma que quer. O Espírito Santo não está dentro de uma caixinha de regras. Não, só vai operar desse jeito, só vai operar se a liturgia do culto for dessa forma, só vai operar se fulano cantar, se Beltrano pregar. Não, irmão, o Espírito Santo não se submete às regras do homem. Ele também não se submete à nossa liturgia, à nossa forma de cultuar. As regras são bem-vindas, a liturgia é bem-vinda, mas quando o Espírito Santo quer agir, ele quebra as nossas regras. Ele quebra a nossa programação, ele quebra até a nossa liturgia. A única coisa que ele não quebra é a sua palavra. A palavra dele não cai por terra, que é a própria palavra de Deus. Então ele não vai agir em desacordo com a Bíblia, mas as regras humanas não prendem o Espírito Santo. Tem muitos movimentos que até nos criticam pela liberdade que o culto assembleano dá ao agir do Espírito Santo, e eles colocam ali regras e dogmas exagerados, e eles nos criticam, dizendo que determinadas ações não são do Espírito Santo, e é claro que existem exageros também, vamos falar disso, porém, nós temos que entender que ele não obedece às nossas regras. Ele não obedece à agenda da igreja. Olha, vamos fazer uma campanha e 30 dias orando para Jesus batizar. Amém, não é errado. Façamos campanhas, orações. Vamos fazer aqui um final de semana de despertamento espiritual, um Renova Birigui. Não é errado. Mas ele não depende disso. Ele não está preso nisso. Ele é Deus, soberano, e age como quer, da forma que quer. Este movimento vem do céu, não é da terra. É de Deus para os homens, e não dos homens para Deus. O que vem da terra tem contaminação. Contaminação muitas vezes doutrinária, e outras inovações que são antibíblicas. Tem carnalidade, tem exibicionismo, porque quando é do homem é mera exibição, para demonstrar espiritualidade, para demonstrar uma falsa espiritualidade, exibicionismo até para se colocar diante do povo como mais crente, como mais espiritual. Performance, quando vem do homem tem muita performance. E aqui tem um ponto que eu preciso falar, é um culto de ensino. Às vezes nós somos levados pela emoção por conta da performance do pregador.
Então, se ele faz muito gesto, se ele anda muito, e nada contra quem faz gesto, quem anda. De vez em quando eu tento andar, mas eu fico meio tonto, então quase caio. Mas tem gente que anda para lá, anda para cá e faz gestos. Nada contra, é o estilo da pessoa. Mas escute, não é a performance do pregador que vai gerar mover do Espírito. E tem gente que se emociona pela performance, pelo grito, pelo tom de voz, pelo pulmão que o pregador tem, pelo gesto que ele faz. Eu vou dar um testemunho aqui. Há um tempo atrás, claro que eu não vou contar o nome, só o milagre, sem contar o santo. Alguém pregou aqui, e faz tempo já, logo no início que eu estava aqui, e aquela pessoa tem uma performance muito boa, de oratória, de gestos, e fala muito bem, e tem muito conhecimento. Porém, naquele dia ele até falou algumas heresias, né? E depois se comprovou que ele estava cheio de heresia, que acabou pegando outro caminho. Mas depois do culto, um obreiro falou assim para mim: pastor, e claro que o obreiro falou na simplicidade também, mas ele falou assim: pastor, este irmão, ele é cheio do Espírito, hein? Viu o jeito que ele prega, como a entonação da voz, o gesto que ele faz. E eu fiquei pensando, coitado do irmão, está associando ser cheio do Espírito à performance do pregador. É importante ter uma performance de púlpito, de microfone, e uma oratória boa. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso, mas escute, isso não é necessariamente sinônimo de mover do Espírito, porque performance boa os políticos têm também. Eu me lembro quando, na época do Maluf, eu sou meio antigo, né? Quem lembra do Maluf, prefeito, governador? Ele ia muito na nossa sede em São Paulo, nas reuniões de obreiro. Alguns obreiros mais antigos aí devem ter participado de reuniões em São Paulo, que ele estava lá, e reuniões de obreiros, e ele, como autoridade, às vezes era dada a palavra para ele falar. Que homem para falar bem! E eu me lembro que eu era obreiro bem novo ainda, jovem, e alguns irmãos glorificavam e até sentiam a presença de Deus e falavam em línguas, e eu ficava pensando comigo, no meu modo de ser, meio crítico, né? Eu ficava pensando, mas esse irmão está, o Maluf nem crente é, mas ele falava tão bem, ele sabia, e sabe, né? Está vivo, né? Sabe dominar o púlpito, o microfone, e tem uma oratória tão boa, e ele chegava diante da igreja, dos obreiros, e dominava inclusive textos bíblicos. E tinha obreiro que era renovado quando o Maluf pregava. E sem citar nomes, nada contra o Maluf, nem a favor, estou apenas dando um exemplo. Quem está me entendendo, diga amém. Não estou falando de política, estou falando um exemplo. Mas se você vier para os dias atuais, tem políticos igualmente capazes e até mais, que se pegar o microfone aqui faz você chorar. Se você não tomar cuidado, você chora e fala em línguas. Porque eles têm uma performance, eles têm oratória, eles têm conhecimento, sabem o que falam. E nós, pentecostais, somos muito levados à emoção. E pela performance, a gente se emociona e a gente acha que aquilo é mover do Espírito. Mas a pergunta que fica é: o Espírito Santo, ele habita no mesmo corpo que outra entidade habita? Porque ou é crente ou não é crente. Concorda comigo? Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Ou é templo do Espírito Santo, ou é templo de outra coisa. Concorda comigo? É o que a Bíblia diz. Quem concorda com isso, diga amém. Agora, se alguém que é templo de outra coisa, que não é o Espírito Santo, tem uma performance boa e você se emociona com isso, não é mover do Espírito, é só emoção. O mover do Espírito, ele vem de Deus e ele passa pela igreja, aqueles que são crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. Então não seja movido por performance, por exibicionismo, pela oratória do pregador. Eu conheço obreiros, irmãos, e conheci outros que já dormem no Senhor, que falam manso,
que você, se não tomar cuidado, até dorme a hora que eles falam. Mas são cheios do Espírito Santo. A gente tem que desmistificar algumas coisas. Às vezes o irmão está falando aqui, está pregando, está ensinando, ele está falando da palavra, e está falando de forma tranquila, manso, mais manso do que eu estou aqui. Aí dá até um soninho, igual está dando em alguns agora aí. Diga para o seu vizinho, acorda, irmão. Aí o crente pentecostal, que é levado só pela emoção, mas não lê a Bíblia, ele diz assim, mas essa mensagem está me dando até sono. Isso aí não tem o Espírito Santo, não. Escute o que eu vou te dizer. Se é a palavra de Deus, está sendo falada com seriedade, com sinceridade, o irmão pode estar falando mansinho, tranquilo, e pode até não ter barulho na hora, movimento, pelo jeito dele falar, mas se é a palavra, se ele está falando de acordo com a palavra, e se ele é crente em Jesus, ali está o Espírito Santo. Então a gente tem que aprender a glorificar quando os mansinhos falam também. A gente tem que aprender a glorificar a Deus quando alguém que não tem uma performance fala. Mas se fala a palavra de Deus, irmão, glorifique a Deus. Exalte ao Senhor, sinta a presença do Espírito Santo. Não seja crente emocional demais, que só se emociona, só sente Deus quando tem uma performance. E hoje em dia, muitos pastores e pregadores estão sendo treinados em muitas igrejas na questão da performance. E tudo é preparado para a emoção. A forma que fala, a entonação da voz, o volume da voz. Mas não só a forma que fala, não só a entonação da voz, o ambiente, até as luzes da forma que são colocadas, tudo é preparado, o ambiente, para gerar emoção. E nada contra igrejas que têm outras formas de cultuar, cada um tem a sua forma de cultuar. O que eu estou dizendo é o seguinte, nisso tem um perigo muito grande, porque as pessoas começam a confundir emoção com o movimento do Espírito. Porque há cultos que emocionam, e emocionam mesmo, porque eles têm toda aquela parafernália, não é isso? Tem aquela musicalidade excelente, aquela sonorização excelente, telão bonito, templo bonito, luzes que te levam para a emoção. Mas se você assistir um show de música clássica, outro tipo de música, ou um teatro muito bem elaborado, você também vai se emocionar, e não quer dizer que é o Espírito Santo, é emoção. E também não quer dizer que é o diabo, nem sempre é o diabo. É emoção, coisa do homem. Agora escute, o Espírito Santo não depende dessas coisas. Porque se ele dependesse dessa parafernália, dessa estrutura religiosa, desses equipamentos que existem, e nada contra que a igreja tenha mais e mais, e se ele dependesse da oratória, de pregadores, de ensinadores, a pergunta que fica é: o que seria dos irmãozinhos lá no meio da roça, que não tem nem som? O que seria dos cultos lá nas casas, que não tem alguém com a mesma performance? E de repente tem um crente simples, que não sabe nem se pronunciar direito, não consegue nem olhar para o povo de vergonha na hora de falar, mas escute, o Espírito Santo age lá também. Ele age nos grandes lugares. Eu não estou aqui fazendo apologia a não ter essas coisas. Tenhamos templos bonitos, tenhamos equipamentos bonitos, tenhamos pregadores que falam bem, que têm uma boa oratória, uma boa performance. Tudo isso não é pecado. O que é pecado é a gente associar mover de Deus com essas coisas. Porque emoção você sente. Tem gente que, se ouvir hoje à noite, antes de dormir, Tonico Tinoco, vai chorar. Que vai lembrar alguma coisa da vida dele, da história, né? Tonico Tinoco foi forte agora, né? Foi longe. Vai chorar, porque
a música gera emoção, muita coisa gera emoção, mas escute, mover de Deus, embora tenha a parte emocional, mas não é emoção. A emoção é só uma consequência disso. Mover de Deus é algo totalmente diferente. Vem do céu, Deus abre a janela do céu, Deus abre as comportas. Não precisa nem ninguém estar pregando aqui, pode ser no momento que a igreja está quieta, não tem ninguém pregando, ninguém cantando, no intervalo ali de um momento de louvor para o outro, Deus abre o céu e batiza um lá. Deus abre o céu e dá dom para outro lá. Vamos resgatar essas coisas, irmãos? Quem quer resgatar isso? É ano da renovação. Quem quer resgatar? Não fique esperando alguém que vai subir aqui e vai gerar emoção em você. Não fique esperando o grupo de louvor que vai levantar e vai gerar emoção em você. Não fique esperando o círculo de oração, o coral, a orquestra. Não fique esperando o dia do congresso. Durante os cultos simples, aí no seu coração, às vezes até sem palavras, só na sua alma vai dizendo: Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, batiza-me com teu Espírito Santo. Vai pedindo, vai clamando, e Deus abrirá os céus em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o texto continua: de repente veio do céu um som. Então é de repente, vem do céu e tem som. Diga para o seu irmão: tem som. Aqui é uma parte que nós pentecostais devemos destacar: tem barulho. Porque embora nem sempre o mover do Espírito Santo vai gerar determinados barulhos, mas quando há mover do Espírito Santo, alguma sonorização acontece. Nem que seja um glória aqui, um aleluia lá, um graças a Deus lá atrás, um obrigado Jesus lá na galeria. Tem alguma coisa, porque tem sonorização. E a palavra som aí vem do grego echos, E-C-H-O-S. E essa palavra grega echos é a palavra que dá origem à nossa palavra eco. E o que é o eco? É a reprodução de algo, de um som. O eco não é um mero barulho, o eco é a reprodução de uma mensagem. Então, quando a gente olha no português som, fica muito pobre a explicação. Quando você olha no grego a palavra ecos e vai ver os seus significados, que é reprodução de um som, repercussão de um ruído poderoso, manifestação audível. Isso dá a ideia do quê? De que esse som é uma mensagem. Diga comigo: som gerado pelo Espírito Santo é uma mensagem. E qual é a mensagem? Vamos para a Bíblia. Primeira mensagem que o mover do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, anunciou. Primeira mensagem: mudança de dispensação. Não necessariamente nessa ordem, mas são essas as mensagens. Mudança de dispensação. Aquele barulho, aquele som em Jerusalém, no dia de Pentecostes, estava anunciando uma mensagem. Estava proclamando uma mensagem. E qual foi a proclamação? Uma delas: mudança de dispensação. Essa é uma forma pedagógica para entender que existe na Bíblia a dispensação do Pai, que se atém mais efetivamente no Velho Testamento, na questão da criação, na questão do agir de Deus, do Pai, na vida de Israel, na formação de uma nação, de um povo. É a dispensação do Pai.
E cabe aqui uma explicação. Quando a gente fala dispensação do Pai no Velho Testamento, não quer dizer que o Espírito Santo não estava lá. Não quer dizer que o Filho não estava lá. A Trindade sempre trabalhou em conjunto. Eu já disse aqui, me parece que no primeiro dia desse estudo, que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Mostrando ali, no capítulo 1, versos 1 e 2 de Gênesis, que lá na criação o Espírito Santo já estava. Quando a gente vai, por exemplo, lá para a Torre de Babel, diz lá Deus falando: desçamos e confundamos a língua deles. Ali está no plural. Ali é a manifestação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente vai para Isaías, quando ele teve um encontro com o Senhor, Isaías capítulo 6, e o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Trindade sempre agiu e sempre age em conjunto. Agora, há períodos na história que há mais ênfase, que é o que a gente chama de dispensação. A dispensação é o momento do agir daquela pessoa com mais ênfase. Então, no Velho Testamento, o Pai agia com mais ênfase. Encerra a dispensação do Pai. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele se encarnou. Deus se fez homem. João capítulo 1 fala sobre a encarnação de Jesus. Filipenses capítulo 2 e tantos outros textos. O Filho, ao se encarnar, inicia então agora com o nascimento de Jesus, a encarnação de Deus na pessoa bendita de Jesus. Inicia-se a dispensação do Filho. E a dispensação do Filho é o ministério terreno de Jesus. E se inicia aos 30 anos de idade. Jesus sendo batizado, Jesus sendo confirmado pelo Pai, pelo Espírito Santo, lá no Jordão. Jesus curando, Jesus libertando vidas, ressuscitando mortos, restaurando, perdoando pecados. É o ministério terreno de Jesus, dispensação do Filho. Mas esse mesmo Filho, em João capítulo 14, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, nas últimas instruções de Jesus, Jesus fala: eu preciso ir, porque se eu não for, o outro não vem. E a palavra outro ali é da mesma essência. E ele diz assim: o outro Consolador não vem. E quando ele vier, ele vos guiará em todas as coisas, ele vos ensinará, ele habitará em vós. Jesus estava pré-anunciando o quê? Uma nova dispensação. Eu estou encerrando o meu ministério, estou encerrando a minha dispensação, e vai iniciar uma nova dispensação. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, aparece aos discípulos. Os discípulos ficam lá esperando a promessa. E agora em Atos capítulo 2, depois que Jesus volta aos céus, depois de 50 dias aparecendo aos discípulos, aí desce o Espírito. Aí inicia, neste momento, com este som do mover do Espírito, inicia a dispensação do Espírito Santo. Pastor, qual é a dispensação que nós vivemos hoje? É a dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age na conversão. Quando alguém prega a mensagem do Evangelho, disse Jesus, é Ele, o Espírito Santo. Ele vai me glorificar, disse Jesus, e mais ainda, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então agora é a dispensação dele, ele age na conversão. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo sobre a mensagem do Evangelho e ela aceita Cristo como Salvador, olha a dispensação dele. Ele vem e começa a morar. Paulo fala que nós somos templo, morada
do Espírito Santo. E Ele continua agindo, porque na vida do crente é Ele que te fortalece, é Ele que te guia, é Ele que te consola, porque Ele é o Paracleto. O nome dele em grego é Paracleto. Jesus chama de Paracleto, Consolador. E o Paracleto, ou Paráclito, como alguns dizem, daí vem a doutrina e a disciplina em teologia chamada Paracletologia, ou pneumatologia, que é o nome hebraico, e o nome grego Paractologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E o Paracleto significa o quê? Aquele que é o seu intercessor. Aí Paulo fala que ele é tão intercessor, Wagner, que ele ajuda, porque nós não sabemos como orar, mas ele te ajuda nas orações. Quando você não tem palavras, a angústia é grande, o aperto no peito é enorme, e você não sabe nem o que falar, Ele vem e vai te ajudando nas suas fraquezas, e Ele interpreta o clamor da sua alma, e Ele leva até a presença de Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Então estamos na dispensação dEle, porque Ele vai gerando na igreja mobilização para louvor, mobilização na pregação. Quando eu prego a palavra de Deus, o que flui daqui não são as minhas palavras apenas, mas sobretudo o que flui aqui quando eu prego a palavra debaixo da unção dele, o que flui aqui é a voz do doce e meigo Espírito Santo, e que vai até o lugar mais escondido da sua alma. É por isso que quando alguém está pregando e de repente você está ouvindo e você se pergunta: quem contou a minha vida para o pregador? É o Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe as suas palavras antes delas saírem na sua boca. É por isso que Davi, mesmo não tendo essa plenitude do conhecimento sobre o Espírito Santo, no Salmo 51, quando ele peca e confessa o seu pecado, ele ora, ele pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem deseja a presença dele, levante as duas mãos e se coloque em pé, adorando a Deus e glorificando ao Espírito Santo que está aqui entre nós. E este Espírito, ele agora inicia a sua atuação a partir deste som. Então a sonorização que acontece em Atos capítulo 2, que nós lemos, e de repente veio do céu um som, diga comigo, um eco. Este eco, quando você ler este versículo, você nunca mais vai esquecer disso. Você leia da seguinte forma: e de repente veio do céu uma mensagem. E essa mensagem tem vários tópicos, e eu falei só o primeiro delas hoje. É a mudança da dispensação. Quando acontece no cenáculo em Jerusalém a descida do Espírito Santo, é uma mensagem que está dizendo, em outras palavras, por meio de som, está dizendo: agora é o ministério do Espírito Santo, agora é a dispensação do Espírito Santo, agora é o agir do Espírito Santo. Jesus já cumpriu, já voltou para a glória, e nós temos agora o Espírito Santo. Pastor, então Jesus não está conosco? Claro que está, já disse e já expliquei. O Pai não está conosco? Claro que está, já disse e já expliquei. Mas a ênfase é ao Espírito Santo. Porque não dá tempo de detalhar, mas vou terminar falando o seguinte: ele inclusive, além de tantas outras coisas, ele vai te acompanhar até o dia que Jesus chamar a noiva. É Ele que está preparando a noiva. É Ele que traz os adornos
a beleza da noiva. A noiva, literalmente falando, tem a sua beleza, né? Até aquelas que não são tão belas, no dia do casamento ficam lindas, porque elas vão no cabeleireiro, vão no salão, e passam o dia todo ali, tomando banho de óleo, de especiarias, perfumes, e quando chega na igreja, você fala, cadê a irmã que vai casar? Ah, é ela mesma, de tão bela que fica. Agora, essa analogia da noiva, Paulo usa, Deus usa na sua palavra, para mostrar que a noiva, a igreja, eu e você, nós não somos nada belos. Espiritualmente falando, nós somos horríveis. Espiritualmente falando, você é feio, cadavélico. E alguns também. Você é horrível. Diga para o seu irmãozinho assim, você é horrível. Você é feio. Pastor, o que é isso? Está chamando a gente de feio? Não, é a Bíblia que falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado enfeiou o homem a ponto de Deus não poder olhar, e o próprio Jesus assumiu essa condição de feio lá na cruz, e ele dá um brado, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o próprio Deus parece que virou o rosto para ele, porque lá na cruz, em Jesus, estava meu e o seu pecado, que nos torna horríveis. Você é horrível, eu sou horrível, vírgula, sem o Espírito Santo. Agora, para te alegrar e você não murmurar contra mim, quem tem o Espírito Santo? Então agora você diga para a mesma pessoa, com o Espírito Santo, Juninho, fala aí, com o Espírito Santo, você é lindo, só com ele. Viu, Alessandro? Com o Espírito Santo você é lindo, porque ele é a beleza da igreja. A beleza da igreja não é a estrutura física, a beleza da igreja não são os dízimos altos, a beleza da igreja não é o tamanho do templo, a beleza da igreja não são os grandes corais, orquestras, conjuntos e pregadores e ensinadores. Tudo isso é muito bom, mas sem o Espírito Santo não vale nada. A beleza da igreja é o Espírito Santo. Quem quer viver a plenitude do pentecostalismo, do mover do Espírito Santo, comece a orar, comece a adorar. Ore aí no seu lugar. Fala, Jesus, me renova. Jesus, me encha do teu Espírito Santo.